mais um dia adorando ao Senhor, mais um domingo. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você não ficou em casa, que bom que você venceu todas as barreiras possíveis para conseguir vir até aqui e adorar o Senhor em comunhão. Essa semana a gente na verdade a gente já vem há um tempo sendo afetado com muitas notícias, mas não sei quantos acompanharam aquele caso do homem que, ao perceber uma traição, descobriu uma traição, ele matou os filhos, se matou. Quantos viram esse caso aí, acompanhando na internet? Eu não cheguei a ir a fundo, buscar a fundo, mas fiquei refletindo sobre tudo isso e pensando como nós somos frágeis, Por que essa coisa acontece? Como a nossa humanidade é muito frágil, como que a gente está sendo todo dia bombardeado de pressão. A Organização Mundial da Saúde, há um tempo atrás, declarou que o Brasil está em segundo lugar no que diz respeito à depressão e em primeiro lugar no que diz respeito à ansiedade. A gente vê todo esse boom da igreja, o crescimento da igreja, mas ainda assim a gente tem um povo ansioso, um povo depressivo, A gente é bombardeado de muitas notícias ruins, a gente tem que enfrentar muitas coisas complicadas no nosso dia a dia, e a gente vai para a internet, e na internet a gente vê que a vida de todo mundo é feliz, está todo mundo ficando milionário, Garoto de 16 anos na internet está milionário, a gente com conta para pagar, a gente entra em crise, porque como é que é? E eles explicando para a gente, o Pablo Marçal explicando, é tão fácil ganhar dinheiro, E a gente fica, meu Deus, como é que pode? Eu não ganho. E a gente vai, é Lula, Bolsonaro, e é dieta carnívora, dieta da selva, Cada um fala uma coisa, nem nas dietas eles estão se entendendo mais, e a gente fica... Aí você vê um cara lá e fala, poxa, dieta boa, vou começar. Aí no dia seguinte no Instagram já tem alguém falando mal daquela dieta, dizendo que se você está fazendo não vai dar certo, e você fica em crise. Então tudo isso vai gerando ansiedade na gente, e a gente então vive uma geração de pessoas depressivas e pessoas ansiosas. Eu e a Deise, minha esposa, está ali, nós participamos uma vez de um encontro de casais, de uma igreja que a gente ama muito, e foi a igreja onde eu me casei, onde eu fui batizado, e um irmão muito querido, que era presbítero dessa igreja, um irmão firme, família, um irmão bem sucedido financeiramente. Você olhava para o irmão e estava tudo bem, e de repente a gente recebe a notícia de que esse irmão se enforcou. 60 e tantos anos, 60 e poucos anos, família estável, relacionamento, cristão, na igreja, E o mais assustador para mim foi quando a gente conversando com alguns irmãos da igreja e as pessoas dizendo, cara, não imaginava que esse irmão aconteceria isso com ele. O que me diz o seguinte: havia um irmão servindo na igreja, trabalhando na igreja, liderança na igreja, sentado todo domingo do nosso lado da igreja, do nosso lado no banco, ouvindo pregação, atrás de pregação, e a gente não sabia como estava a alma dele. A gente não sabia as suas angústias, a gente não sabia as suas dores, a gente não imaginava as suas lutas. Ele entrava, saía, sorria, dava a paz do Senhor, orava, abençoava, ia para encontro de casais, abençoava outros casais, mas com angústia que ninguém sabia. E talvez essa seja a realidade de muitos de nós aqui hoje à noite. Que a gente lida com as nossas dores, e nós tivemos aqui no dia 31 de janeiro a imersão... o Pacto Corajoso, que é uma imersão que a gente faz para homens, e alguns aqui estavam lá, quem estava nesse dia lá? Alguns homens aí, Mazinho, Robson, Sérgio, pastor Jean ministrou lá também. Então, assim, e a gente vê homens ali, quando a gente vai falar de algumas feridas do passado, homens, homens que a gente olha e acha que os caras são inchoríveis, e o cara começa a chorar, irmão. Eu já contei isso uma vez, essa é uma imersão que a gente dá em várias igrejas, mas uma
e a gente ouve muitos testemunhos, eu acho que eu já compartilhei isso aqui, um testemunho que me marcou muito, quando a gente deu essa imersão numa Assembleia de Deus em Jacarepaguá, e lá tinha um irmão que esse eu achava que era inchorível mesmo, que era o Rodrigo, depois é que eu fui conhecer a fundo, que fui conversar, um negão fortão. E aí tem um momento da dinâmica em que os homens têm a oportunidade de compartilhar sobre a sua relação com seu pai. E aí o Rodrigo pediu o microfone, que ele queria falar, e o Rodrigo chorando muito. E foi uma surpresa, que eu não sabia que o Rodrigo chorava. E ele chorando muito, chorando muito. E ele falou: pastor, o que eu vou falar aqui, minha mãe não sabe, minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, meu pastor, o pastor dele estava participando da imersão, meu pastor que está aqui não sabe. Inclusive a gente esteve aqui com a gente servindo o pastor Eric, que é dessa igreja. E aí então ele falou: eu vi meu pai 2 vezes na minha vida. A primeira, aos 8 anos de idade, quando minha mãe me levou no Paraná, num presídio, para eu ver meu pai, conhecer meu pai, que meu pai estava preso. E depois, aos 13 anos de idade, quando meu pai saiu da prisão, e meu pai e minha mãe já eram separados, mas minha mãe abrigou meu pai por um tempo na nossa casa, e eu acordei às 3 horas da manhã com meu pai em cima de mim, me masturbando. E ele chorava muito, muito. E aí ele disse o seguinte: pastor, pode perguntar ao meu pastor o quanto minha mãe me cobra, a mãe, a esposa, todo mundo da mesma igreja, quanto minha mãe me cobra para eu dar carinho para meus filhos, quanto minha esposa me cobra, quanto meu pastor já me cobrou. Eu tenho um filho de 8 anos, menino, eu tenho um filho de 13 anos, menino, e quanto eles me cobram, porque eu vejo vocês abraçar os filhos de vocês, e esse é meu sonho de consumo, porque toda vez que eu penso em abraçar um filho meu, eu sinto como se estivesse abusando dele. Meu irmão, pessoas que estão na igreja, a gente não tem noção das suas feridas. Bem, eu não sou psicólogo, vocês sabem que a nossa igreja é recheada de psicólogos assim, né, muito bons, alguns estão aqui, eu estou vendo alguns aqui. Então, se a mensagem não te tratar, você procura um psicólogo para te tratar, tá? Mas eu creio que a Bíblia tem algumas respostas para a gente, e eu queria ler então com vocês. Pode colocar aí para a gente, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 45 a 48. E eu queria então, com vocês, a gente ler na Bíblia para a gente entender, né, essa fragilidade e entender o que a Bíblia fala sobre solucionar essa fragilidade. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 48. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. É a tua palavra que é poderosa, Senhor. O Senhor nunca dependeu de pregador, mas o Senhor usa, Senhor, teus servos para entregar uma mensagem. O mensageiro não é tão importante, mas a mensagem é preciosa, Senhor. E mais importante ainda, nós nos preocupamos com o coração que irá receber a boa semente do Evangelho, porque a tua palavra diz que a semente é boa, mas os solos são diferentes e por isso muitos não frutificam. Nós te pedimos nessa noite, ara a terra do nosso coração, Senhor, para que a boa semente do Evangelho penetre e frutifique na nossa vida diária, Pai. Assim te pedimos para a tua glória, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém? O que esse texto está dizendo? O apóstolo Paulo aqui, escrevendo à igreja de Corinto,
ele está fazendo uma comparação de Adão com Cristo. E ele está dizendo que Adão tinha um propósito ao ser criado, Adão não cumpriu o seu propósito, então Cristo veio como o segundo Adão para cumprir o propósito que Adão não conseguiu cumprir. Então, quando a gente vai lá para Gênesis entender a formação do homem, a gente vê que existe um processo construtivo. Irmão, presta bem atenção, que hoje eu queria que a gente olhasse profundo o que a Bíblia diz e deixar que a palavra de Deus nos cure, que a palavra de Deus nos sare. Amém, irmãos? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê que existe um processo construtivo. Deus olha e diz que ele faria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Projeto. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher criou. Processo construtivo. E depois, Gênesis 2 vai dizer que Deus formou o homem do barro. Aí vai explicar como é que foi feita essa formação. E como é que Deus forma o homem? Deus cria um boneco de barro, e esse boneco de barro é um homem. Está ali um homem, mas esse homem não se move, esse homem não fala, esse homem não tem vida. Aí a Bíblia diz que Deus vem e sopra nesse homem o seu espírito. Deus sopra do fôlego de vida nesse homem. E aí esse homem, diz a Bíblia, passa a ser alma vivente. Então nós temos, aqueles que têm pregado aqui têm falado sobre isso, né? Eu vi o bispo falar sobre isso. Então, o que na teologia nós chamamos de tricotomia. Nós vemos aqui, então, o homem em três partes. O homem espiritual, o homem carnal, e no meio disso, a alma vivente, que é onde se administra as emoções, as decisões, sabe? É a alma vivente. Essa alma vivente está entre o homem espiritual e o homem carnal. Até aí tudo bem? Na criação, quem enviava as emoções para a alma, quem enviava as diretrizes para a alma, era o homem espiritual. Esse homem espiritual estava em ligação direta com Deus. Ele ia recebendo as informações de Deus, ele ia, então, gerenciando essas informações que ele recebia do alto, de Deus, nessa alma vivente, e o homem carnal executava. A gente está falando de um homem só, tá, gente? Está dando para entender. Amém? Amém? Só que Deus dá uma ordem para esse homem, de que ele não poderia comer do fruto, que o que aconteceria com ele no dia em que comesse? Morreria. E por que ele morreria? Ele morreria porque ele ia desobedecer a Deus, e na sua desobediência ele ia romper com Deus. E como já disse um pastor, que eu gosto muito também, por que isso aconteceria? Por causa do processo construtivo. Deus disse para as águas que as águas produzam peixes. O que acontece se você tirar o peixe da água? Morre. Disse Deus que a terra produza as árvores, as plantas. Se você tirar a árvore da terra, o que acontece com ela? Morre. Mas Deus, ao criar o homem, não disse produza água, não disse produza a terra, ele disse façamos a nossa imagem. Nós fomos criados em Deus. Então, quando eu rompo com Deus, eu morro. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que Deus olha para o mundo e Deus vê dois tipos de pessoas. Os vivos e os mortos-vivos. Aqueles que são alvos da ira de Deus e aqueles que são alvo do amor de Deus. Está na Bíblia, Efésios capítulo 2. Então, ao pecar, o homem rompe com Deus. E ao romper com Deus, o homem espiritual morre. O carnal não. Mas o homem espiritual morre. E esse contato de Deus com o homem se perde. Agora, a alma é afetada não mais por uma direção que vem de Deus. Porque a tentação de Satanás para o homem foi, no dia em que comer do fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal.
O que a serpente estava dizendo para Eva era o seguinte, ó, quando vocês comerem do fruto, vocês não vão depender mais de Deus para dar direção. Vocês vão saber o que é certo e errado. Vocês vão poder ser autônomos. Vocês vão poder ser seus próprios deuses. Então o homem, quando ele come do fruto, ele está tirando Deus do centro e se colocando no centro. Ele está tirando Deus do trono e se assentando no trono. Olha para cá rapidinho, irmãos. Havia uma esfera relacional no Éden. E qual que era a esfera relacional no Éden? Deus criou o homem e disse, ó, domine sobre a criação. Então, Deus cria a mulher e diz, você vai auxiliar o homem. O homem foi criado para adoração a Deus. Então, qual era a esfera relacional de Adão? Adão era dependente de Deus, interdependente de Eva, e a criação dependia dele. Tranquilo? Então, Adão dependia de Deus, era interdependente com Eva e dominava sobre a criação. Quando Satanás entrou em cena, ele não mudou nem o cenário. Satanás não tirou do Éden para poder tentar eles. Satanás tentou Adão e Eva no paraíso, no ambiente de Deus, no ambiente da relação com Deus, no ambiente da adoração a Deus. Ele não tirou, e se você for olhar para Mateus 4, quando Satanás tenta Jesus, e Jesus diz, está escrito, Satanás diz, estou lidando com alguém religioso. Sabe o que ele faz? Ele não leva Jesus para fora da cidade santa, não, ele leva Jesus para a cidade santa e para o templo. Já que você é religioso, eu não tenho problema, eu não quero te tirar da igreja, eu quero te enganar dentro da igreja. Eu quero que dentro da igreja você ache que está no caminho certo, porque está vivendo uma vida religiosa, com fala religiosa, com trejeitos religiosos, com ambientes religiosos, mas caminhando cada vez mais para distante do propósito. Então, Satanás não muda o ambiente, Satanás não muda os personagens, ele muda a esfera relacional. Porque quando o homem peca, o homem que dependia de Deus, que era interdependente da mulher e que dominava a criação, agora esse homem ele acha que ele é interdependente com Deus. Porque ele diz, não, eu preciso de Deus, mas Deus também precisa de mim. E aí quando ele vai orar, ele diz, Senhor, me abençoa aí, porque tu está vendo o que eu tenho feito. Se o Senhor não fizer, para de fazer. E aí ele pensa que essa oração deixou Deus doido no céu, pensando, e agora, como é que eu vou viver sem ele? Então esse homem acha que agora ele é interdependente com Deus. Ele é dependente das coisas criadas. E por isso agora ele quer dominar as pessoas. Quem está entendendo, amém? Mudou a esfera relacional. Deus criou a mulher para ser auxiliadora, então Deus deu à mulher sabedoria. Deus criou o homem para ser provedor e protetor, porque por isso Deus deu ao homem agressividade e força. Homem não é para ser mole, é para ser agressivo, irmãos. Só que essa agressividade não é para agressão, é para proteção. Se alguém entrar na sua casa e tornar o ambiente perigoso para a sua família, você nem sabe quem é o cara, você não tem ódio dele, seu problema não é com ele. Você não vai colocar esse cara para fora, se ele tiver sorte de sair, estou brincando. Você não vai colocar esse cara para fora, não vai cair no braço com ele, porque você tem ódio dele. Não tem a ver com quem você está lutando, tem a ver com quem você está protegendo. Não é porque você tem ódio do homem, é porque você ama a família. Amém. Então, Deus deu a Adão a agressão, deu a mulher, deu a força, deu à mulher a sabedoria. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Diferente do que o feminismo diz, todos pecaram. Adão não foi responsável, terceirizou e botou a culpa na Eva. Eva não foi responsável, terceirizou e botou no capeta. Então, está todo mundo no mesmo pacote, né? Eva olhou e disse, eu também quero ser Deus, eu também quero estar no centro. Eu quero autonomia. O problema do feminismo é que em Deus a mulher e demoniza o homem. A Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e todos precisam de redenção, homem ou mulher. Por quê?
o homem, quando foi afetado no seu pecado, como agora ele usa o outro para dominar o outro para os seus propósitos, antes ele dependia de Deus e ele estava em parceria com o outro para cumprir um propósito divino. Mas agora, como ele é Deus, o outro tem que cumprir os seus propósitos. E como Deus deu a ele força, ele usa da agressividade para que o outro possa fazer aquilo que ele quer. Está dando para entender? Mas Deus deu à mulher a sabedoria. Então, enquanto o homem usa da agressividade, a mulher usa da manipulação. Não as mulheres daqui, irmãos. Eu estou falando das de fora. Pelo amor de Deus. Tá? Então, o que Satanás fez? Ele desconfigurou as relações. E aí, a Bíblia diz então que esse homem agora, ele rompeu com Deus, o seu homem interior está morto, e o homem exterior governa. Só que o homem exterior é carnal. O homem exterior é animal. O homem exterior não se difere de um cachorro. O cachorro tem instinto de sobrevivência. O cachorro vê uma cadela e já fica... Meu Deus, cadela. Cadela passa, ele... Oh, que cadela. Por quê? Porque o cachorro vive pelos seus instintos. O homem que rompeu com Deus vive pelos seus instintos. Ele faz de tudo para satisfazer as suas necessidades e as suas carências. Ele não tem problema em destruir sua família, ele não tem problema em magoar pessoas, ele só quer ter sua carência suprida. Ele vai se sentir atraído por uma outra mulher e ele vai dizer, cara, se eu tiver uma relação com essa mulher, eu vou destruir minha família. Ah, tem problema não, eu vou lá, depois eu minto, dou um jeito, se não tiver jeito, eu destruir. Por quê? Porque ele está ali para cumprir, para suprir sua carência e suas necessidades. Suas necessidades precisam ser atendidas, porque ele é carnal. Então, esse homem, ele vai agindo, e a alma tem que administrar o que esse homem carnal sem Deus faz na vida. Quem está entendendo? Amém, irmãos? E a maneira como esse homem fraco, frágil, sem Deus, vai ter que administrar, sabe, essas emoções que muitas das vezes estão dificílimas. É por isso, irmãos, que o que a Bíblia diz é o seguinte, e a Bíblia fala mesmo desse homem interior e desse homem exterior. E a Bíblia diz que você precisa fortalecer o homem interior. O que é uma depressão, irmãos, na construção civil? É um processo depressivo, gradiente, sabe? É uma pressão que vem e o outro que está aqui não suporta. Aonde reside a nossa depressão? Muita pressão de fora, pouca força dentro. E aí a gente fica tratando o ambiente de fora, achando que esse paliativo de tratar o ambiente de fora vai resolver a questão de dentro. Mas a questão de dentro se resolve de dentro para fora. Não se resolve de fora para dentro. É por isso que muitas das vezes a gente está fazendo um monte de coisa, a gente está, sabe, tentando mudar alguns hábitos, algumas questões e tal. Sabe, aquilo não vai embora, aquela dor permanece, aquelas feridas estão aí, não há cura, não há... Por quê? Porque a pressão vem de fora, mas não há força do lado de dentro. Por isso, coloca aí para mim o próximo texto, se não me engano é Efésios 2, é isso? Efésios 3, Efésios 3,14, olha o que vai dizer Efésios 3,14, do 14 ao 21. Por esta causa, presta atenção, Paulo orando pela igreja de Éfeso, ele diz, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem,
Paulo está dizendo, seu homem interior precisa ser fortalecido. A minha oração não é para Deus resolver seus problemas, porque problemas... Irmãos, deixa o texto aí, a gente vai voltar. Deixa eu te falar uma coisa. O homem, escuta aqui, não sei se vai ser... Acho que é uma palavra de vitória para a sua vida. O homem rompeu com Deus no Éden. Deus tirou o homem do jardim para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida. Apocalipse diz que quando nós vencermos, nós comeremos do fruto da árvore da vida de novo. Então, nós estamos num caminho entre duas árvores. Nesse caminho entre duas árvores, o nome é sofrimento. Não é uma palavra de vitória para a sua vida? Você já pensou que a gente já nasce sofrendo, irmão? A gente está lá na barriguinha da mãe, feliz da vida, sendo alimentado de boa. Quem sofre é ela, a gente não, a gente está tranquilo, né? Aí... de repente, começa a puxar a gente, quer tirar a gente de lá. A gente não quer sair de lá, a gente quer ficar lá. Mas se a gente não sai natural, eles puxam, irmão. Eles arrancam, sabe? No nascimento da Mariana, pulavam em cima da barriga da Deise, fazia assim. Eu estava quase falando para o médico, deixa aí, não mexe mais não, deixa aí, está sofrendo. Sabe? E puxa. E qual é a primeira coisa que você faz quando você nasce? Diz, glória a Deus, nasci, que alegria. Você faz o quê? E se não chorar? Apanha! Meu irmão, você já nasce no tumulto. Se não chorar é porque está errado, irmão. Já tem que nascer chorando. Se não chorar, vão fazer ele chorar. Fica tranquilo, você vai chorar. Gonçalves Dias, que era um escritor, diz o seguinte, a vida é para os fortes, irmãos. Por isso que Deus diz para Josué, seja forte e corajoso. Força é condição de aguentar. Força é condição de aguentar pancada. Coragem é disposição de enfrentar. Você, eu tenho certeza do que eu estou falando para muitos aqui. Você não está trancado num quarto escuro, não é porque você é bonzão. É porque apesar de tudo que você tem vivido, Deus tem te dado força e coragem. Força para aguentar e coragem para enfrentar. Para muitos de nós, levantar todo dia da cama é recebendo coragem de Deus para enfrentar. E deitar na cama para dormir é como o Salmo 4 dizendo, eu deito e pego no sono porque Deus tem cuidado de mim. Para muitos de nós aqui, dormir é milagre, sorrir é milagre, cantar é milagre. Quem está entendendo, amém, irmãos? Então, olha o que Paulo diz. Fortaleça seu homem interior. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e Ele nos deu vida em Cristo. Esse homem interior que estava morto, Deus veio e deu vida a ele e nos reconectou com Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... O problema, às vezes, irmãos, é que a gente lê a Bíblia a partir das nossas carências e não da revelação do propósito de Deus. Quando a gente lê, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. O que vem na sua cabeça? Eu estou pedindo algumas coisas aí, estou pensando umas coisas aqui que já que Ele é infinitamente poderoso para fazer, então Ele vai fazer mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Mas não é isso que esse texto está tratando. Esse texto está tratando do meu homem interior que precisa ser fortalecido em Cristo, porque em Adão ele morreu. E agora ele não só é ressuscitado em Cristo, como ele precisa ser fortalecido em Cristo. E aí Paulo vem com essa promessa, fica tranquilo, Ele é poderoso para fazer, e quando você olha para você,
você pensa o seguinte: não vou dar conta. Não vou conseguir. Pesado demais. Então, quando você olha para você, você diz: cara, eu acho que não dá. Aí vem Paulo e diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera para nós. Não, que opera em nós. Não tem a ver com o que ele está fazendo para nós. Tem a ver com o que ele está fazendo em nós. Não tem a ver com a bênção que eu tenho para receber, mas sim na pessoa que eu preciso me tornar. É Deus ressuscitando o homem interior, reconectando. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo os homens. Os homens viraram, isso é o evangelho, irmãos. Os homens viraram as costas para Deus, e Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus nos reconectou com o Pai, para que a gente volte a beber da fonte, e não seja mais carnal, à mercê das pressões desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E o caso Epstein. Não sei o quê. Meu irmão, é o mundo sendo mundo. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, é verdade. Mas a Rede Globo, meu irmão, Rede Globo, a Rede Globo só fala besteira, a Rede Globo leva as pessoas para... Meu irmão, Rede Globo não é igreja. Isso é um mundo sendo mundo. Eu passo aí no carnaval, as pessoas bebendo, as pessoas... meu irmão, o crente é você, quem não pode é você. Eles estão lá mesmo. Né? Às vezes a gente acha que se a gente mudar o mundo, a coisa vai melhorar para a gente. Meu irmão, isso é Adão falando, é a nossa carência, é a nossa necessidade. Deus não colocou uma igreja no mundo para transformar o mundo no paraíso para ela. Deus colocou uma igreja no mundo para que essa igreja fosse luz para esse mundo e bênção para esse mundo em trevas. Foi Billy Graham que disse: eu pensei que um dia eu ia ver a igreja sofrer por causa do mundo, mas eu nunca pensei que ia chegar o tempo de que eu ia ver o mundo sofrendo por causa da igreja. Da omissão da igreja, da inércia da igreja. Então, o projeto de Deus não é melhorar as coisas ao nosso redor, não, meu irmão. O projeto de Deus é fortalecer o nosso interior, para que a gente seja bênção em qualquer situação. Havia uma menina, irmão. A Bíblia diz que era uma menina em Israel vivendo a vida dela. Veio um rei de outro povo, um exército de um outro povo, saqueou a cidade, pegou a menina e sequestrou, tirou essa menina da sua casa, tirou essa menina, do seu ambiente, do seu povo, trouxe essa menina angústia, trouxe essa menina, pressões. Essa menina foi levada para ser empregada, escrava numa outra casa, de gente que ela não conhecia. E um dia, o homem que a sequestrou chegou em casa e tirou a capa e ela viu que ele tinha lepra. Sabe o que ela fez? Botou no Instagram, tá vendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Botou no Instagram dela, mexe com o ungido de Deus, é isso que acontece. Foi isso que ela fez? Não, ela olhou e falou assim: meu Senhor, se o Senhor conhecesse o profeta que eu conheço. Sabe por que o Senhor está nessa condição? Porque o Senhor não sabe o que eu sei. Se essa menina é filha honrada em Israel, ou se ela é escrava no Egito, ela continua sendo bênção para quem está ao seu redor. Não muda a sua identidade, não muda quem ela é. Não importa se quem está do lado dela está dando amor para ela, ou se quem está do lado dela está machucando ela. Não muda quem ela é. Meu irmão, é isso que eu acho lindo. Porque em Adão, Adão é alma vivente. Então, Adão, para viver, precisa que outros soprem. Então, Adão suga, Adão consome vida. Mas em Cristo, nós nos tornamos espíritos vivificantes. Então, é a gente que sopra a vida. Independente da condição, do ambiente, independente, o meu homem interior está sarado, conectado com Deus. O que eu preciso receber vem do alto, e quando vem do alto eu só derramo. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo está preso, irmãos. Preso por pregar o evangelho.
maltratado, machucado. 5, 4, 3, 2. Vamos orar, irmão. Na metade da mensagem. Paulo está preso, machucado, ferido. Trancafiado lá no porão do navio. Porque Paulo está levando para Roma para ser sentenciado à morte. Paulo olha e fala assim, gente, eu acho que o tempo não está legal, não. O pessoal lá do navio, os marinheiros olham e falam, você não entende nada disso, cala sua boca, vai lá pro porão, está preso. De repente eles estão no mar, meu irmão, uma tempestade, uma ventania, vai afundar. A Bíblia diz que Paulo está orando. Deixa eu te perguntar, carnal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava pregando o evangelho, que Deus mandou, feliz da vida. Foram lá, te prenderam, te machucaram, te prenderam num porão. Estão te levando para Roma para você ser sentenciado à morte. De repente começa uma tempestade, você já fala, aí ó, já abre o Instagram já. E você está orando, eu te pergunto, qual a oração que você está fazendo nesse momento? Pesa a mão, Senhor. Se tiver que me livrar, me livra. Se eu tiver morrer, eu prefiro morrer, mas mata todo mundo. Sei para onde eu vou. Talvez nós estaríamos orando por solução e de repente, no meio da oração aparece um anjo e vem na direção de Paulo. O que você acha que o anjo estaria... Qual é o recado que o anjo está vindo trazer, irmão? O que você acha que o anjo está vindo falar? Paulo, fica tranquilo, descansa, dorme aí, que é só com eles. O bicho vai pegar lá em cima, fica tranquilo aí. Não, irmão, sabe o que o anjo fala? Paulo, tudo que está no navio vai se perder, o navio vai perecer, porque Deus não tem compromisso com estrutura. Mas nenhuma alma vai se perder daqueles que estão lá em cima, e Deus entregou todos aos seus cuidados. Se você estava orando por solução, Deus veio te chamar para a missão. Sabe qual é o maior paradoxo, meu irmão, nosso? É que Deus ama até quem a gente odeia. Tinha outras coisas para falar, mas acho que já deu para entender. O Senhor do tempo disse que já deu para entender. Qual é o nosso grande desafio? É resolver os problemas internos? Nosso grande desafio é voltar para Deus, irmãos. Olha para as histórias dos homens da Bíblia. Quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã e os espias vêm com um relatório, e os espias dizem, a terra é boa mesmo, Deus prometeu, é verdade, mas a gente vai ter que guerrear muito, batalhar muito. Os homens de lá são gigantes, eles nos veem como gafanhoto, e nós olhamos para nós e nos vimos como um gafanhoto. Homem interior rompeu com Deus. Aí levanta Josué e Caleb, calem a boca. Às vezes um calem a boca resolve, irmão. Calem a boca. Se Deus nos prometeu a terra, Ele vai nos dar. Meu irmão, mesmo cenário. Mas um homem interior morto e o outro conectado com Deus. Um jovem de 16 anos chega num campo de batalha, vê os soldados de Israel brutamontes, tudo tremendo. Ele diz, o que está acontecendo? Um gigante. Ele diz, eu vou. Todo mundo ri dele. Mas esse menino tinha o seu homem interior conectado com Deus. Mesmo cenário. Posturas diferentes. Ele não foi com escudo, nem com espada. Ele foi em nome do Deus vivo. Conectado com Deus. É por isso que o grande convite de Jesus, bota aí para a gente terminar, Mateus 11, 28, 29. Por isso que esse é o grande convite de Jesus para todos nós. Vinde a mim. O convite de Jesus nunca foi para uma nova religião. O convite de Jesus foi por uma verdadeira relação. Vinde a mim. Agora eu encontrei uma igreja legal. Meu irmão, uma igreja legal não vai transformar a sua vida. Porque só aqueles que estão em Cristo são nova criatura e foram reconectados com Deus. Por isso que Jesus disse, sou eu e você. Vinde a mim. Todos vós que está com a tua alma cansada, batida, carregada.
atribulada, cheia de pressão, cheia de angústia, cheia de ansiedade, vinde a mim. E olha o que ele diz: e eu vos aliviarei. Olha o que diz o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meu irmão, não é reza para Jesus, é aprender vida com Jesus. Adão consome, Jesus entrega. É aprender como ser referência de Cristo na terra. É aprender como andar como Cristo andava. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que você vai achar, meu irmão? Meu irmão, se você quiser continuar com a sua alma atribulada, angustiada, continua com tranca-rua, com Zé Pilintra, com a pomba gira. Mas se você quer ter a alma descansada e aliviada, o convite é: vem para Jesus. Vinde a mim. E ele promete que você vai achar. Ele não diz que vai dar, não, irmão. Meu irmão, isso aqui é tão profundo. Ele não diz: vem a mim que eu vou te dar descanso. Ele diz: quando você vier a mim, você vai encontrar em mim o que você precisava. Você está igual um doido aí, querendo ganhar mais dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, porque você acha que quando você chegar lá, naquele lugar de prosperidade, de felicidade, não sei o quê, tudo vai mudar do lado de dentro. Meu irmão, tem gente que chegou lá pensando em se matar toda noite. Porque não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um homem interior que foi restaurado. E por isso Paulo diz: fortaleça seu homem interior. Aplicação rápida para a gente orar. Talvez você esteja machucado por causa de um casamento destruído, um marido que foi embora, uma esposa ruim. Talvez um pai que te machucou. E é onde reside a nossa depressão, nosso senso de direito. Não, eu tenho direito de ser amado. Eu dei tanto e recebo tão pouco, sabe? Isso vai te angustiando a alma, porque você olha para si mesmo além do que convém, como diz o apóstolo Paulo. Mas quando você é banhado do Espírito de Cristo, você entende: ninguém me deve nada. Como Paulo disse, eu é que sou devedor de amor. Eu amei aquela pessoa e ela me feriu. Deus nos amou muito. E nós ferimos a santidade de Deus. Sabe o que ele fez? Veio e aprofundou mais esse amor. Ao invés de nos matar porque ele tinha o direito de nos matar porque nós rompemos com ele, ele decidiu morrer por nós para não abrir mão da amizade. Então, se é alguém que você amou e te feriu, a pergunta é: como que você pode dobrar essa entrega? Como que você pode dobrar essa oferta? Sabe? Sai desse lugar de direito de fez comigo, me feriu. Meu irmão, não é aqui com o mundo, sabe? É aqui com o alto. Daqui a pouco a última trombeta vai soar, meu irmão. Sabe? Daqui a pouco ele vai nos chamar para a mansão celestial. Tudo isso acabou, meu irmão. Tudo isso que é a guerra hoje. As pessoas guerreiam pelo ouro. Lá nós vamos pisar. Ouro vai ser nossa estrada. Daqui a pouco ele está vindo buscar a gente e acabou. Portanto, meu irmão, entrega. Pessoal da mídia, eu vou acabar agora. Estou falando sério. Só quero terminar com uma história. Dura 1 hora, mas é uma história... Eu vi uma psicóloga dizer algo tremendo essa semana. Ela disse que quando aquele avião caiu em Congonhas, eu acho que foi da Latam, que aterrissou e foi lá e explodiu, não teve um negócio desse? Ela falou que ela estava no aeroporto no dia. E ela falou que quando o avião aterrissou, todo mundo achou que era normal, de repente o avião passou, explodiu, morreu todo mundo. E ela falou que tinha uma senhorinha de 66 anos, batendo no balcão, e dizendo: há poucas horas atrás, meu filho me ligou e estava vindo para casa e que era para eu preparar a sopa que ele gosta de comer. A sopa do meu filho está lá e meu filho não vai chegar. Eu quero que me dê meu filho, ele tem que comer a sopa que eu fiz. E ela falou que ficou pensando: vai chegar um dia que a sopa vai esfriar, a banana vai estragar na fruteira.
Eu não vou comer o jantar que ficou pronto. Eu não vou comer a fruta que estava me esperando. Eu não vou rever os irmãos domingo na igreja. Eu não vou rever minha família. Vai chegar um dia que eu não vou chegar. E aí, meu irmão, todas essas picuinhas, sabe? Eu não estou depreciando o que você sente. Eu estou tentando elevar seus olhos para um nível maior de compreensão, sabe? De que, meu irmão, em nome de Jesus, lava seu coração em Cristo. Perdoa, ama, entrega, sabe? Não faça da sua oferta um investimento de você dar e a pessoa tem que retribuir. Não, é entrega, meu irmão. O que você vai fazer com o amor que eu te dou, aí é com você, mas o amor está dado, está entregue. Jesus não está esperando você se arrepender para Ele te perdoar. Há 2000 anos Ele foi para a cruz e falou, o perdão está entregue. Se você quiser desfrutar, é só ir lá e receber, porque antes de você se arrepender, eu já entreguei. Jesus não espera eu me arrepender para perdoar. Jesus me perdoa, me dando a possibilidade de me arrepender. Que seja assim na nossa vida, como aqueles que foram chamados para ser imagem de Cristo. Ah, eu te feri, meu irmão, o perdão está aqui, sabe? As coisas desse mundo já não mexem mais. Fique de pé, meu irmão. E hoje eu queria fazer uma dinâmica diferente da cruz. Porque esses dias todos você trouxe uma mágoa, um problema, alguma coisa que te feria na cruz. Mas talvez essa coisa ainda esteja te ferindo, porque você já entregou dezenas de papéis na cruz, mas você ainda não foi para a cruz. Vou pedir a alguns homens que me ajudem a gente botar a cruz aqui no meio. Não tem rodinha. Dá para me ajudar ali? Me ajuda ali, Cleiton, por favor. Você ainda não foi para a cruz. E sabe o que o apóstolo Paulo disse? Olhe para cá. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? As coisas desse mundo não me afetam, sabe por quê? Porque eu estou morto. Eu estou crucificado para esse mundo. Não vivo eu, mas o Cristo, a oferta, a entrega, o amor, é Ele que vive em mim. Então você passou esses dias entregando papel na cruz, mas hoje eu quero convidar você a vir para a cruz. Talvez você entregou quem te feriu, mas eu quero orar para que hoje você receba uma voz de Deus aí no seu homem interior, te fortalecendo. Não para você sair daqui e ficar preocupado se a pessoa vai te pedir perdão, mas para você sair daqui e entregar, sabe? E abençoar. E fazer algo para que essa pessoa perceba que isso não te afeta mais. Você está em Cristo. Ele é o bom pastor que me leva a água de descanso e refrigera a minha alma. Eu não estou esperando a circunstância mudar para minha alma ficar saciada. Eu estou em Cristo. Fortaleça seu homem interior. Venha para o culto, devocional, vida de oração. Leia livros cristãos, leia a sua Bíblia, ame sua igreja, participe da sua célula. Isso é fortalecer seu homem interior. Como o bispo tem falado, consolide sua vida devocional todo dia em Deus. Não porque você está precisando de alguma coisa, mas porque você está fortalecendo o lado de dentro. E aí não importa se é gigante, não importa se é leão, não importa se é urso. Ele entregou leão na mão, ele entregou urso na mão, e agora ele vai entregar o gigante na nossa mão também. Porque os cenários da vida mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Aleluia. Cruz, meu irmão, queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. A gente vai ter um tempo de oração ao redor da cruz. Aleluia. Agora é só você, o Senhor. Esquece quem está do seu lado. É só o seu homem interior. É profundo. Não é tratar do que você precisa, é tratar do quem você precisa ser para aqueles que estão ao seu redor.
confio em ti. Fale com Deus, tenha o seu momento com Deus. Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura, Senhor. Se derrame aos pés do Senhor. Que não seja mais um mato, não rasgue suas vestes, rasgue o seu coração. Se derrame diante dele. Diga, Senhor, traz vida em mim. Não é circunstância ao redor, é o lado de dentro que precisa ser fortalecido. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Diga isso para ele, meu irmão. Creio, Senhor, creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Mas creio, Senhor, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Todos nós somos afetados por relações, irmãos. Não é o carro, não é o dinheiro, são as relações que nos afetam. Por isso que Satanás foi lá desconfigurar as relações. Porque as relações é que nos destrói. É pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. São essas relações de pessoas que nós amamos que nos ferem tanto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem a ver com relações externas. Tem a ver com essa relação interna. Tem a ver com a sua relação com o Senhor. Quanto você está distante. Quanto nós vamos nos tornando religiosos, praticantes de culto. E a gente vai aprendendo a fazer as coisas de Deus sem Deus. E a gente se torna ativista dentro da igreja, fazendo um monte de coisa. A gente faz muita coisa do lado de dentro da igreja, mas tem pouca coisa acontecendo do lado de dentro da gente. E Deus nessa hora quer te fortalecer, quer te preencher, quer te encher, quer te reconectar, para que a sua alma não seja mais afetada por aquilo que a terra entrega, mas que a sua alma seja afetada por aquilo que o céu dirige, por aquilo que o céu governa. Portanto, Jesus disse, não é chamar de Senhor, Senhor, é deixar Ele ser Senhor. Eu queria orar com você nessa hora. Senhor, seja Senhor das minhas emoções. Eu não estou dizendo que perdoar é fácil, meu irmão. Eu não estou dizendo que pedir perdão é fácil. O que eu estou dizendo é que isso é compromisso assumido com quem a gente decidiu ser em Cristo. Isso é papel de servo. Senhor, se é isso, então assim será. Quero orar com você, Senhor. Seja Senhor das nossas emoções. Seja Senhor da nossa alma. Eu não estou dizendo que nós somos robôs, que nossa alma não é afetada, não é atingida. O que eu estou dizendo é que tudo aquilo que afeta a nossa alma não nos desespera. Quando a nossa alma é afetada por esse mundo, imediatamente a nossa alma nos ouve dizer: por que você está abatida, ó minha alma? O que aconteceu? Você esqueceu de quem nós pertencemos e espera em Deus. Não espera no marido, não espera na esposa, não espera no governo, não espera no presidente, no país, na economia. Espera em Deus. Porque em Deus eu tenho certeza que a gente vai terminar isso louvando e celebrando o nome do Senhor. Que Deus governe a sua alma, que Deus governe as suas emoções, que Deus governe o seu coração, para você sair daqui cheio e derramar na vida daqueles que te amam e na vida daqueles que talvez te feriram, mas que você possa derramar daquilo que o seu coração está cheio, porque a boca fala daquilo que a gente foi preenchido.
Que você seja curado no Senhor. E que você seja sarado. Porque pessoas curadas curam. E que você saia daqui para curar muita gente. E ser instrumento de libertação na vida de muita gente. Quem recebe isso, diga amém. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Fala, meu irmão, que Deus seja contigo nessa jornada. Que Deus seja contigo. Aleluia. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Deus, creio que Cante, abre a tua boca e declare. creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu estou saindo daqui com uma sensação de ainda bem que eu vim. Amém? Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu ouvi essa palavra. Obrigado, Jesus, pela cura. Sabe, queridos, nós vamos orar juntos aqui para encerrar. O que o Senhor está fazendo em você, Ele quer fazer através de você, amém? O vinde após mim, o vinde a mim é para você como pessoa. Mas existe um convite para a igreja: vinde após mim. Você está sendo curado, o Senhor está fortalecendo uma igreja. O Senhor está fortalecendo uma família, uma igreja relevante. E você faz parte dessa igreja. Amém? Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra gera vida em nós, gera vida em nós. Obrigado por essa palavra que cura, liberta, restaura. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, nos entregamos a ti. O Senhor, somente o Senhor tem poder para restaurar aquilo que eu sou, meu homem interior. O Senhor me restaura, restabelece, traz saúde à minha alma, revigora a minha alma, revigora a minha alma. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. E digo mais, o inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode chegar até a tua vida, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus. E porque você hoje recebeu uma palavra sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque você hoje foi restabelecido, você voltou e foi reconectado a uma palavra de vida, porque você recebeu vida na sua alma. Eu quero te fazer uma pergunta: como vai ser a sua semana? Eu
pode ser melhor. Como vai ser a sua semana? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai em paz, vai em paz. Receba essa